Bom dia. Bom dia, Amanda, tudo bem? Tudo bem, professor? E com você? Tudo bem, graças a Deus. Matheus Leme, bom dia. Bom dia, Tudo em ordem? tudo. Que bom. Vic Moreira, bom dia. Bom dia. Cauane, bom dia. Kaique, bom dia, Kaique. Bom dia. Vamos abrindo as câmeras, pessoal, para a gente dar uma olhadinha, se vê, dar um bom dia. Júlia Quintiliano, bom dia. Bom dia, professor. Matheus Magueta, tudo bem? Professor, Oi, na prova é só 10 perguntas, né? só 10, Tá bom, obrigada. tá? Vocês já viram o conteúdo que eu postei, né? Sim. Tá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Franciele, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem? Estou bem agora, e você? Bem. Cauane, foi você que eu respondi uma questão ontem à noite? Não, professor, fui eu. A Júlia? Isso. Então, depois que eu tava arrumando as coisas para hoje de manhã, eu tava vendo que eu respondi eu respondi, na verdade, a questão da conexão para você, né? Não, foi a 1 e a 2 mesmo. Então, mas na 1 e a 2 tem mais coisas para falar sobre aquela dica de resposta que eu dei para você não é especificamente só sobre a 1 e a 2, é mais sobre a Ah, conexão. ok. Na hora que eu for explicar o exercício, explicar o conteúdo, eu falo novamente daí.
bom, pode ser então, Tá? E professor. se você ficar com dúvida, daí depois eu passo para você no WhatsApp uma orientação melhor sobre a 1 e a 2. Porque Ok. Professor, eu não tinha visto que tinha duas questões na página 26, daí eu me confundi. Oi, quem falou, professor? a Kawane, Fale, Cauane. por que agora não temos mais resposta depois que a gente termina? Porque a gente está fazendo, eu estou fazendo como vai ser o modelo da prova. Por isso que para vocês se familiarizarem como é que vai ser. Ah, é que eu achei meio ruim, sabe? Porque eu gostava de ver o que eu errava e tal. Sim, Porque se eu fico em dúvida é uma questão. mas depois eu libero para vocês a resposta. Na prova você não vai deixar liberado? Não, na prova não. Só depois que todo mundo fizer, daí eu libero. Quem chegou agora? Marco. Quem mais? Só o Marco. 16. 12. Agora deixa eu me perder. Juliana. Bom dia, Juliana. Bom dia. Julianelli. Victoria Moreira. Victoria Nunes. Francisca Flores. Mais 2 minutinhos e a gente já começa, tá bom? Tá bom, prof. Vocês fizeram a leitura daquele texto que eu falei para vocês? Do texto da página 26? Qual? O texto da página 26, do ditador da Etiópia. Ah, eu fiz. Tá. Não sei se tá certo, mas fiz. Sim.
Mas ele fez a leitura do texto, né? A leitura do texto que era importante. Sim, achei um absurdo. É um absurdo mesmo. É revoltante aquele texto. Muito. Nossa, fiquei muito chocada. Fiquei tipo, meu Deus do céu. É. E pior que o cara ficou lá no poder por 44 anos. Nossa. Né? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, então, continuando a descolonização na África, tá todo mundo vendo o slide? Sim. Sim? Então, ó, a gente parou em Moçambique e depois tem a África do Sul para a gente finalizar o continente africano. Então, a gente falou de todos aqueles outros países, de Angola, Serra Leoa, os países que já passaram pelo processo de descolonização. E agora a gente vai falar de Moçambique. Moçambique também foi uma colônia portuguesa. Então, um dos detalhes aí das colônias portuguesas é que a violência ela não foi tão marcante como foi nos outros países. Porém, o maior problema se que se tornou um problema foi justamente a disputa de poder depois do processo de emancipação. Então, essa é a maior característica. A gente tem um quadro lá na seção Mapa Mental que mostra as características mais marcantes, as principais características de cada país. Então, das colônias portuguesas, são os conflitos pós-descolonização interna pela luta pelo poder. Em 1974, Moçambique tornou-se independente após 10 anos de guerra civil. A luta armada de libertação nacional, travada entre a Frente de Libertação Moçambicana, Frelimo, e as Forças Armadas de Portugal. Frelimo foi criado em 1962, de orientação marxista-leninista. Então, na verdade, a Moçambique tem uma formação política socialista, né, bastante diferente do restante do continente. Aliás, algumas nações africanas têm essa postura socialista de governo. E como a gente sabe que o socialismo não deu certo em nenhuma parte do mundo, né, como forma de governo realmente com atendimento social decente para a população, em Moçambique isso não foi diferente. Surgiram 3 grupos já existentes, né?
essa corrente, essa orientação marxista-leninista teve força de 3 grupos que já existiam. A UDENAMO, que é a União Democrática Nacional de Moçambique, a UNAMI, União Nacional de Moçambique, e a MANU, Moçambique African Nation Union. Esses 3 grupos, eles tinham orientações também de cunho marxista-leninista, né? Vamos dizer assim, do socialismo puro, né? Sem influência, por exemplo, do socialismo cubano ou do socialismo chinês, mas do socialismo soviético, lá da nação, da geração do socialismo. Então, era um socialismo mais puro. Vamos para o próximo slide. Deixa eu mudar aqui. Como em Angola, Portugal mantinha a população negra afastada dos cargos políticos e do acesso à educação. Então, aqui a gente vai encontrar uma estratégia que os portugueses sempre fizeram, né? Mantinha a população fora dos cargos públicos e o acesso à educação. Então, era uma população privada dos direitos políticos e privada de cargos públicos e também do acesso ao serviço educacional. Com o nacionalismo crescente do continente africano após a Segunda Guerra Mundial, grande parte da população moçambicana aderiu às propostas nacionalistas de independência. Então, aquela corrente de emancipação, aquela corrente de independência, ela se tornou frequente no continente africano, né? O continente africano tem mais de 50 países, todos eles, com raras exceções. A Etiópia é uma rara exceção e, no entanto, é um dos países mais pobres do mundo. Ela não passou pelo processo de imperialismo. A Etiópia não chegou a ser atingida diretamente pelo imperialismo. E, no entanto, é um país extremamente pobre. Mas a corrente de independência passa pelos países africanos como uma pandemia também, né? Todos resolveram se tornar independentes após a Segunda Guerra Mundial. E em Moçambique isso não foi diferente. As ideias de liberdade e de participação na vida política ganhou força em Moçambique, assim como a ideia de participar da vida política e ter acesso à educação. Então, o que vai acontecer? Um grupo a elite moçambicana que estava aliada aos portugueses não queria a separação de Portugal porque eles se mantinham no poder. O país sendo independente ou não, para essa elite não fazia a menor diferença o país ser independente, porque os portugueses mantinham os privilégios dessa elite. Então, tanto fazia ser independente como não. Então, o que a população vai formar vai acabar gerando uma guerra civil em busca da liberdade, né? Aqui a gente tem Laim, Christian Laim, jornalista Christian Laim, como integrante da FLENIMO, Armas e Equipamentos, província de Cabo Delgado, cerca de aproximadamente 1974. Tropas portuguesas em Moçambique, em 1974. A República da África do Sul. A República da África do Sul, nós vamos ter um aspecto bastante importante para ser abordado, que é o regime de segregação racial, conhecida como apartheid, ou apartheid, né? Situada entre um ponto estratégico no sul do continente africano, foi ocupada por holandeses e ingleses. Em 1961, foi proclamada a República, torna-se um país independente das nações imperialistas. Mas para que essa república fosse proclamada, os sul-africanos passaram por um processo muito difícil de emancipação política, né? Tiveram que enfrentar primeiro os holandeses, depois enfrentar os ingleses para poder
se tornar independentes. Enquanto isso não aconteceu, eles passaram por um processo de segregação racial muito extremo, né? E esse período de segregação racial, ele chega até quase os anos 90, porque a discriminação racial e a forma de governo na África do Sul era extremamente racista, né? A gente tem um período de colonização que deixaram fortes marcas que ainda permanecem, né? A colonização inglesa foi muito marcante no país, e o regime de apartheid, a mais pesada herança do imperialismo europeu. Uma sociedade sul-africana baseada em 3 categorias raciais, brancos, mestiços e negros, mantidos mesmos após a independência. Então, mesmo depois da independência, essas 3 categorias continuavam mantendo-se isolados, né? Grupos só de brancos, grupos só de mestiços e grupos só de negros. Mantinham-se em guetos, né? Ainda existem os guetos na África do Sul. Lógico, acabou o regime do apartheid, mas ainda existe esse racismo, esse preconceito por conta do regime que durou tanto tempo. Em 1948 tem início o regime do apartheid. Suas origens remontam ao período de colonização europeia nas terras próximas ao Cabo da Boa Esperança, lá no extremo sul do continente africano, né, onde a gente tem o encontro das águas do Oceano Atlântico com o Oceano Índico, tá? Então a gente tem o Cabo da Boa Esperança, naquela localização houve a colonização inglesa. Professor, Oi. em 1942, o Nelson ele entrou no Congresso Nacional Africano? O Nelson Mandela? Isso. Então, ele começa uma campanha pelo fim do regime de segregação racial, pelo fim do apartheid. Só que o que vai acontecer? Como ele começa a fazer manifestações públicas, e ele vai ser tido como um revolucionário, como uma pessoa que está agitando a população contra o governo. E aí ele vai ser preso. E vai ser preso, vai ficar numa penitenciária de segurança máxima, e vai ser preso numa cela, numa solitária. E vai passar 30 anos na cadeia por conta dessas suas ações, né? Então, ele sofre uma perseguição muito grande na África do Sul. É uma pena que o nosso material didático não aborda tanto assim a história do Nelson Mandela. Na verdade, faz só uma pequena citação, né? Mas a gente deveria fazer um estudo à parte, ou pelo menos assistir o filme da história do Nelson Mandela, que vale a pena. É muito interessante. O filme do Nelson Mandela já ilustraria bastante a nossa aula, nosso conhecimento sobre a África do Sul assistindo o filme dele. Eu recomendo para vocês, se vocês tiverem oportunidade, assistam, porque vale a pena mesmo, viu? Aqui, olha. Esse cartaz. Nessa placa fixada em local público pela Secretaria Provincial, é possível ler a seguinte informação: para uso de branco. De acordo com o apartheid, brancos e negros deveriam ocupar lugares distintos nos espaços urbanos ou rurais. Até mesmo algumas profissões eram permitidas somente para brancos. Então a gente tem aqui está escrito em 2 línguas, né? Está escrito em inglês e está escrito também no holandês, por conta das 2 nações que colonizaram a África do Sul. É mais ou menos uma mistura de um dialeto aqui do holandês com o sul-africano, enfim. Mas é para uso exclusivo de brancos. Então, o ônibus, por exemplo, tinha ônibus só para os brancos, ônibus só para os negros, o ônibus só para o branco, o ônibus que era coletivo para todos, os brancos tinham prioridade para sentar-se
nos bancos, os negros não poderiam sentar se tivesse algum branco em pé, o branco tinha prioridade, calçadas só para os brancos, calçadas só para os negros, e os bairros, né? As periferias era onde os negros moravam. Os brancos moravam no centro da cidade, e os negros moravam nas periferias. Isso é um regime assim, extremamente de segregação mesmo, né? A palavra segregação é separação. Então, assim, de separação muito injusta, porque os negros, a maioria da população, tinha que se submeter a uma pequena parcela da população de brancos, formada por ingleses ou descendentes de ingleses, e que vieram para o país para dominar, explorar e maltratar a população de uma certa forma. Aqui a gente tem uma foto do Daniel Periculac, uma foto do Nelson Mandela em Londres, 29 de agosto de 2007. Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano, foi a grande voz a clamar pelo fim do apartheid. Em razão da sua militância e atuação contra o regime de exploração e segregação racial imposto, permaneceu preso durante 29 anos. Eu falei 30, mas são 29 anos. Foi libertado em 1989 e chegou à presidência da República do país em 1994. Faleceu em 5 de dezembro de 2013. Né? Eu tive a grata satisfação de acompanhar, né, parte da história do Nelson Mandela ainda vivo. Contemplei o Nelson Mandela saindo da cadeia, acompanhei a campanha política do Nelson Mandela, a sua eleição e posse na República, na presidência da República da África do Sul, e até a sua morte em 2013, né, que foi uma consternação mundial pela representatividade que teve o Nelson Mandela. Assim como a gente vai falar depois do Mahatma Gandhi, Nelson Mandela também foi um grande estadista, né? E pena que nós não vamos falar muito mais do Nelson Mandela e do regime de segregação racial como deveríamos, mas é o que o nosso material didático traz, mas a gente pode se aprofundar nesse assunto, particularmente, cada um fazendo uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada para se inteirar sobre esse assunto, porque acho que vale a pena, é um assunto importante e interessante. Tá bom? Tem um exercício para fazer sobre o regime de segregação racial na África do Sul, né? Basta vocês relembrarem esses conceitos e vocês assinalarem apenas uma dessas alternativas. Escrever as semelhanças e diferenças entre as guerras civis ocorridas em Ruanda e Serra Leoa após o processo de emancipação política. Então, existem semelhanças e diferenças em Ruanda e Serra Leoa. Tá? Lá no quadro do mapa mental, vocês conseguem encontrar informações para responder esse exercício, tá, gente? Tem bastante informação lá que vocês conseguem transcrever para essas respostas. Aproveite o quadro lá para isso. Nós temos 10 minutos para o final desse primeiro bloco de aula. Então, dá tempo aqui da gente finalizar isso aqui. Bom, esse texto é o texto que eu falei para vocês. Eu não vou fazer a leitura para vocês, porque eu pedi para vocês lerem em casa, na apostila de vocês, para a gente não ficar perdendo muito tempo com a leitura. Desculpe. Então, ó, o que tem aqui desse texto de importante? Fala sobre... Deixa eu pegar a minha apostila, porque eu consigo ler melhor, enxergar melhor. O imperador Haile Selassie. Ele esteve no poder durante 44 anos na Etiópia e ficou conhecido pela sua forma extremamente arrogante de
governar o seu país, né? O imperador Haile Selassie I governou a Etiópia durante 44 anos, estabelecendo uma ditadura na qual a elite gozava de grande riqueza e opulência, enquanto que o povo etíope afundava na mais terrível miséria. A Etiópia é um país que vive miseravelmente. Se você procurar miséria na África, a primeira coisa que vocês vão encontrar são fotos de crianças magérrimas, né? Crianças, assim, morrendo de fome mesmo, né? Definhando, sem falar, hoje é uma grande quantidade de pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS. Uma coisa que eu não falei da África do Sul, que hoje 2 em cada 5 pessoas na África do Sul estão contaminadas com o vírus da AIDS. Então, é um índice alarmante da doença no continente africano, e em alguns países o problema é muito maior ainda, né? Na Etiópia, o problema é a fome, né? A seca. Então, tem as condições climáticas, tem as condições naturais e tem as condições humanas, né? Ou vamos dizer assim, as condições desumanas, né? A falta de humanidade. E governos austeros que são, ao mesmo tempo, vivem na opulência, no luxo, enquanto que a população vive na mais extrema miséria. Então, a gente tem nesse texto alguns exemplos, né? Citados aí pelo o jornalista que fez essa entrevista e que encontrou lá alguns comentários importantes, né? Que chega a ser revoltantes quando a gente lê. Quando a gente vê, por exemplo, que vamos achar um aqui. Era um cachorro pequeno de uma raça japonesa, chamava-se Lulu, e dormia na cama do imperador. Em diversas cerimônias, escapava dos joelhos imperiais e ia urinar nos sapatos dos dignatários. Eles estavam proibidos de se mexer, de esboçar um gesto que fosse ao sentir os pés molhados. Minha função era andar entre os dignatários, secando os sapatos. Para isso, eu usava um pequeno pano de cetim. Essa foi a minha ocupação por 10 anos. Pense bem, um funcionário cuja única função era ficar limpando o sapato dos visitantes que iam lá com audiência com o imperador, e que o cachorro fazia xixi no pé dessas pessoas. Tem um outro relato importante ali. Arriscando a sua própria vida, o jornalista ouviu histórias de ex-funcionários que privavam da rotina cerimoniosa e ostentatória de Selassie. Camareiros, lacaios, assessores, homens com ocupações inusitadas, como de porta-bolsa do tesouro, colocador de almofada do soberano e cuco do imperador. Provavelmente o cuco do imperador ficava ditando as horas para ele, né? Ele ficava perguntando que horas que eram e o cuco ficava ali dizendo para ele que horas que se passava. Então, umas coisas assim absurdas, né? O uso do poder, do dinheiro, ostentação do poder, né? E outros relatos, como o sujeito que abria a porta do salão por onde passava o imperador. Tinha que ser cronometrado a forma de abrir a porta, porque se abrisse a porta muito rápido, ele achava que estava apressando o imperador. Se abrisse a porta muito devagar, ele estava atrasando a passagem do imperador, e isso poderia causar-lhe sérios castigos, né? Estava sujeito a sérios castigos. Então, a gente percebe assim quanto que o poder corrompe as pessoas, né? Ao ponto de se tornarem tão más, tão vis, tão donas de si e conduzir o restante da população como se fossem gado, né? É como se fosse gado, está tocando o gado do jeito que acha que deve ser tocado. E tem muita gente por aí que é subserviente, tá? Acho que é importante vocês conhecerem o significado dessa palavra.
ser subserviente é você dizer amém para tudo, né? Sem esboçar nenhum tipo de reação, nenhum tipo de contestação, né? Nós temos que ser, sim, obedientes e ser leais aos nossos governantes após as eleições, porque depois que acaba a corrida eleitoral, depois que acaba o pleito eleitoral, a gente tem que obedecer àqueles que foram eleitos, né? Temos que ser leais a eles do ponto de vista da lealdade, do compromisso. Porém, nós não precisamos ser gado de ninguém, né? Não precisamos ser tocados por ninguém. Mesmo porque cargo eleitoral, o nome já está dizendo, é cargo eleitoral, não é profissão eleitoral. Ele não vai ficar naquilo ali para o resto da vida. A gente não pode deixar que os governantes façam dos seus cargos eleitorais profissões para o resto da vida. E também, no Brasil, o cargo eleitoral não é hereditário e não é vitalício, né? Não é para passar de pai para filho e nem para durar a vida inteira. Eu, particularmente, sou da opinião que cada brasileiro, dos nossos 240 milhões de brasileiros, cada um deveria ter a oportunidade de ser eleito e eleger nas eleições, em todas elas, uma vez na vida só, mas ser reeleito nunca mais, né? Por quê? Porque vicia, toma o gosto pelo poder e vicia no poder. E depois não quer sair mais. Daí, aquilo que era para ser uma função por um determinado período de tempo, 4 anos, se perpetua no poder e acha que é dono do poder. E é por isso que nós temos tantos problemas sociais, econômicos e principalmente políticos no Brasil. E assim também em outros países lá fora, né? Uma coisa para a gente pensar aí, está chegando aí as eleições municipais, né? Se elas vão ocorrer por conta da pandemia, mas elas estão para chegar e a gente precisa pensar nisso, né? Começa na nossa cidade, começa pelo mais perto, os nossos vereadores e prefeitos. Tem gente que já foi, quer ser de novo, porque já tomou o gostinho pelo poder, quer voltar de novo a tomar o gosto pelo poder. Tem gente que quer continuar. Tem vereador que já faz 2, 3, 4 legislaturas que está no poder e quer se manter no poder. Então, a gente tem que parar para pensar o que essas pessoas fizeram de bom, de bem pela cidade, para ver se eles realmente merecem ser reeleitos, né? Bom, vamos continuando. Olha, gente, aqui, ó, de acordo com os documentos, responda as questões. É possível afirmar que um governo autoritário e que gerou tantas desigualdades sociais tenha sido fruto da política imperialista das grandes potências? Justifique a sua resposta. Então, é sobre o governo imperialista lá. Os governos imperialistas podem ter causado tanto problema como causou na Etiópia? Provavelmente, sim, né? Embora a Etiópia não tenha sido fruto do imperialismo,